gente pode ir começando com certeza. Queria agradecer o seu tempo, né? Que a gente sabe que é um tempo precioso, caro. O Max falou, relembra as pessoas que o tempo do Nó é caro. Mas agradecer a sua disponibilidade de estar aqui com a gente para fazer esse bate-papo. Se você quiser se apresentar, depois eu te faço umas perguntas para dar o start aí na nossa conversa. Fechado, beleza. Bom, agradecer aí, Polly, pela abertura, convite, Max também. Uma galera legal aí, vários que eu conheço, outros ainda não, mas a gente interage lá pelo grupo, né? Meu nome é Rodrigo Noll, sou fundador da Base Viral. A Base Viral é a primeira empresa do Brasil especializada na gestão de canais Member Get Member. Então, as empresas nos contratam para delegar para a gente a responsabilidade do programa de cliente indica cliente delas funcionar, gerar mais leads qualificados, mais quentes, sem precisar gastar mais em anúncios, sem precisar dar desconto ou coisas desse estilo, né? Eu fundei essa empresa quase 10 anos atrás, a gente está fazendo 10 anos atrás, depois que eu desenvolvi uma metodologia numa empresa que eu trabalhava, percebi que isso funcionava para N outros segmentos, percebi que isso era uma dor no mercado e percebi que isso era uma dor oceano azul, que ninguém estava mexendo em relação a isso. Então, resolvi fincar a bandeira, resolvi começar a falar sobre isso e comecei a desenvolver a prestação de serviço em cima disso, né? Essa é o resumo, né, dos últimos 10 anos aí em 1 minuto, né? A gente pode aprofundar mais se vocês quiserem. E um dos destaques, né, que a gente ganhou ao longo desses últimos anos, a gente participa lá da comunidade do G4 Club, eu sou um dos membros mais antigos. A gente é uma empresa remota conhecida por ser uma empresa com cultura forte. E somos uma empresa de serviço reconhecidas por ter, né, apesar do modelo remoto, a gente consegue ter uma empresa estruturada, com processos assim por diante, né? Então, acho que a ideia é falar um pouquinho aqui hoje sobre isso com vocês. Basicamente, essa é a minha apresentação resumida aí. Então, Polly, vou deixar com você para puxar aí para que lado vocês gostariam que a gente começasse. Vou fazer a primeira pergunta aqui, então. E nessa linha que você falou de cultura forte também, né? Como que você modulou essa operação para chegar aos 10 milhões com uma margem ali legal e para manter esse time tão engajado aí na cultura? Tá, beleza. Vamos falar de cultura, então, primeiro, né, galera? Acho que esse é o tema, assim, que é o tema mais falado e menos executado, menos aplicado, né, por aí. Cultura é meio que um tema, assim, que parece, sabe, uma coisa meio mística, muitas vezes, né, nas empresas. Nossa, a cultura, né, e daí ninguém sabe exatamente o que é a cultura, mas é a cultura. Então, a cultura tá lá, enfim, né. E uma das características que eu gosto de tocar, assim, a empresa é sempre simplificar as coisas, dar o mínimo serviço para bater a meta possível. Eu acho que esse é um dos segredos. As empresas, elas não falham porque falta oportunidade ou porque falta ideia. Elas falham porque tem coisa demais para fazer. Essa é a grande verdade. Então, no assunto da cultura, eu também tentei simplificar esse tema. Então, qual que é a minha lógica, assim, de criação de cultura, galera? Né? Toda empresa precisa criar cultura. A primeira coisa, e mais importante de todas, alguém, que geralmente é o founder, esse alguém, ele tem que dizer qual é a cultura. A maior parte das empresas que tentam criar cultura forte, isso não está dito aqui na nossa empresa o que é o certo e o que é o errado em relação à nossa cultura. Na minha opinião, esse é o principal erro, a principal cagada inicial. Ah, mas eu já falei para as pessoas e tal. E aí vem o segundo erro. E na maior parte das vezes, na maior parte das operações, na maior parte dos empresários, eles falam e não escrevem. E tem uma frase que eu uso sempre, que quem me conhece já sabe, que em gestão, se você falou e não escreveu, você não falou. É certeiro, eu apostaria todo o meu dinheiro que se você falar e não escrever, as pessoas vão esquecer.
Às vezes você esquece, imagina o júnior da tua operação. E às vezes esse juninho ali, ele esquece de maneira assim inconveniente. Ah, veja, esqueci. Então, um dos pilares centrais, assim, fundamentais para você ter uma cultura forte numa empresa, primeiramente, é você dizer qual é a cultura. E eu não acho, galera, que esse é um trabalho muito... Vou colocar entre muitas aspas aqui, tá? Eu não acho que esse é um trabalho muito colaborativo, tá? Eu acho que esse é um trabalho que ele precisa, assim, ele precisa ter uma identidade. Então, ele precisa pegar ali os primeiros sócios, as primeiras pessoas, e essas pessoas elas têm que determinar o que é a cultura, o que é o certo, o que é o errado. Geralmente, a partir desse trabalho, sai o tal do livro de cultura, né? Então, a primeira coisa é dizer qual é a cultura. Eu vou falar para vocês como que eu criei o meu livro de cultura aqui na Base Viral. Eu acho que vocês podem fazer isso rápido nas empresas de vocês. Primeiramente, eu peguei todos os feedbacks dos últimos meses que eu tinha dado para as pessoas, quando eu estava fazendo esse trabalho de criar o livro de cultura, porque todos os feedbacks que eu dou para as pessoas eu escrevo, porque em gestão, se você falou e não escreveu, você não falou, certo? E peguei todas as coisas de feedbacks positivos lá, coisas que as pessoas tinham feito que, cara, legal, gostaria que você mantivesse isso, deu resultado, foi bem, gerou coisa positiva. Aqueles feedbacks de coisas que eu quero que as pessoas continuem ou façam mais, né? E ao mesmo tempo eu também peguei essas minhas anotações de todos os feedbacks que eu tinha dado para as pessoas de coisas negativas. Cara, isso aqui não faz de novo, porque é ruim, né? Deu ruim, não foi positivo o resultado. Então, aquelas coisas que eu queria que as pessoas parassem de fazer, né? E quando eu peguei todas essas anotações, galera, basicamente, resumo da ópera, aquilo ali era o meu livro de cultura. Olha que barbada. O que é o livro? O que é a cultura da empresa? É o jeitão da empresa trabalhar. Qual que é o jeitão da empresa trabalhar? Como é que você percebe isso no dia a dia? É o que você pede para as pessoas fazer ou parar de fazer. Isso é a cultura da tua empresa. Isso só precisa ser organizado, precisa ser escrito de preferência num documento só, e de preferência isso deveria ser o mais tangível possível para não sofrer interpretações, porque pessoas diferentes, com bagagens diferentes, vão interpretar coisas intangíveis de maneira diferente, do tipo assim, nossa cultura é uma cultura de empreendedorismo. Puta, o que é isso, né? Afinal de contas, significa o quê? Para pessoas diferentes, significa coisas diferentes. Então, todo bom livro de cultura, na minha opinião, ele precisa ter tangibilizado, escrito, as coisas que sim deve fazer e as coisas que não deve fazer, com exemplos específicos para que as pessoas não precisem interpretar. Então, essa é a primeira coisa assim, que eu queria trazer para vocês. Toda empresa que quer ter cultura forte, ela precisa primeiro dizer qual é a cultura. Ok? E como é que você diz? Você busca o histórico de feedback que você deu para as pessoas. Ou gostaria de ter dado e não deu. Quando você escreve isso num documento, beleza, nasceu o seu livro de cultura. Essa é a primeira parte que você precisa fazer para você ter cultura forte. Agora vem a segunda parte, que é a parte mais difícil, a parte mais chata, vamos dizer assim. Porque todo trabalho tem a parte chata. E se você depender de motivação, de estar feliz para trabalhar, você está morto. Tem que pegar o trabalho e fazer, porra. Foda-se, vai trabalhar, entendeu? Vamos fazer a parte chata também. Então, qual que é a parte chata do trabalho de cultura? É ser o chato guardião da mesma. Na minha opinião, a melhor ferramenta de gestão que existe é o feedback. Então, se você escreveu que as pessoas deveriam se comportar do jeito A, você fala isso para as pessoas, elas entendem, elas combinam contigo, mas elas vão se comportar em algum momento do jeito B. Se você não for o chato de dizer, cara, você está fazendo o jeito B, a gente combinou o jeito A, você não tem uma cultura. Se tu faz um combinado com os teus colaboradores, com os teus funcionários, eles entendem aquilo, isso está escrito, está documentado.
mas no dia a dia eles agem diferente e você não fala nada, quem está fazendo gestão é eles e não você. Então, qual que é a parte difícil do trabalho de cultura, né? Eu falo difícil assim porque ela é mais trabalhosa. É manter a galera no trilho. Basicamente isso. Então, toda e qualquer oportunidade que alguém se comportar de maneira diferente àquilo que você pediu, a tua obrigação enquanto gestor é ir lá dizer, cara, assim não. Daquele jeito, não desse. Se você não fizer isso, você não é mais o gestor da operação. As pessoas estão trabalhando cada um do jeito que elas querem. Então, como é que a gente é uma empresa remota com cultura forte, resumidamente? Está muito claro qual que é a maneira esperada, né, das pessoas se comportarem. E isso está escrito e documentado num livro de cultura. E segundo, eu encorajo todos os meus gestores a serem muito chatos com isso. Porque, realmente, se você não incorpora aquilo na tua conduta diária, basicamente, então era melhor nem ter feito um livro de cultura, sabe? Que daí fica menos feio, entendeu? Então eu vou compartilhar com vocês aqui agora o meu livro de cultura, para vocês verem na prática como ele é. De novo, eu acho que uma das minhas forças assim, profissionais é simplificação das coisas. Ou seja, gasta menos energia para as pessoas entenderem, para as pessoas trabalharem e para atingir a meta em questão. Então, um dos valores que a gente tem aqui na nossa empresa, por exemplo, é comunicação de alta performance. Tá, mas que porra significa isso? Então, lá no valor de comunicação de alta performance, tem um breve descritivo, mas eu tenho a exata documentação do que é e o que não é, cara. Então, cara, uma coisa que é proibida na base viral, falar você não entendeu. Se tu tá dizendo você não entendeu, é um atestado de que tu mesmo se comunica mal. A única pessoa que conhece a mensagem completa é o emissor dela. Então, esse cara é o único responsável por fazer essa mensagem ser compreendida. Quer ver outra coisa que é clássico e tradicional? Sempre que você finalizar uma entrega que foi combinada, fala que você acabou, para os outros não ficarem aguardando, sem saber. Cara, isso é básico, óbvio. Era um feedback que eu já tinha dado para as pessoas, estava escrito e acabou vindo para cá. Responder por texto, não por emoji. Cara, emoji não é português. Emoji de joinha pode significar recebi, pode significar entendi, pode significar concordei, ou pode significar vá se fuder, senta lá, Cláudia. Entendeu? Não me adianta um emoji. Então, eu incentivo as pessoas a falar em português. Bom, essas coisas são óbvias, e o óbvio precisa ser dito, né? Então, todas elas estão documentadas nesse livro de cultura. E aí, cara, a parte mais importante, toda vez que um abençoado responde alguma coisa com emoji, eu preciso ir lá dizer, meu, conforme a gente combinou, peço que você responda em português. Então, só um exemplo simples aqui, né? Geralmente, quando você vai lá e chega nesse condensado de feedbacks, eles vão ser categorizados, né? Tu consegue categorizá-los, né? E geralmente essas categorias, então, são os valores da tua empresa, né? Então, quando eu categorizei tudo, eu cheguei nos 7 valores aqui da nossa empresa. E eu posso mandar esse livro de cultura para vocês, ou melhor, vocês podem até baixar. Ele está no link da bio do meu Instagram, por uma singela concessão do seu e-mail, do seu telefone, você vai baixar o livro de cultura para poder copiar aí na sua empresa. Então, acho que de cultura isso é o mais importante. Primeiro dizer, né, escrever, documentar. Empresa não é democracia, alguém tem que dizer. E, claro, consultar as pessoas, aquela coisa toda, né? Mas a decisão final tem que ser de alguém, né? E aí, beleza, no final das contas é ficar em cima para que as pessoas façam isso que foi combinado. Acho que isso é o meu resumo, assim, de como fazer uma boa gestão de cultura nas empresas.
Bom demais. Deixa eu puxar outra pergunta aqui, porque você vai pegar os leadzinhos ali no doc do Instagram. Então a pergunta é: como que você adquire clientes hoje? Boa. A gente tem, a gente tem aqui na Base Viral vários canais de aquisição de clientes, né? Se eu não me engano, são 20 e poucos canais ali que a gente monitora, que a gente metrifica, que a gente cuida, né? Mas os principais canais de geração de oportunidade sempre rolam Pareto e sempre um 80-20, né? Eu tenho uma filosofia em relação a marketing. Eu acho que marketing é um jogo de war. Você tem que ocupar os espaços. Mesmo que aquele espaço não te gere uma performance grande e alta, no mínimo você estar lá presente, né? Com um perfil criado, para você no mínimo existir na internet, eu acho que isso é válido. Então a gente tem vários canais que não performam, mas pelo menos eu existo lá, caso alguém caia lá, né? A maior parte dos canais que geram mais resultado para a gente hoje é Instagram, né? Conteúdo orgânico, etc. Isso aí gera aproximadamente uns 25 a 30%. A gente usa o nosso próprio programa de lead indica lead também, obviamente. A gente tem palestra, esse tipo de coisa, que hoje gourmetizaram e chamaram de Founder-Led Growth, né? Então também a gente faz isso aí. A gente tem um investimento em mídia, um certo investimento em mídia. Um dos objetivos estratégicos que a gente tem esse ano aqui é diminuir o orçamento em mídia em relação aos outros canais. A gente vem fazendo isso. Um canal que a gente tem que eu acho maravilhoso, que é o canal mais efetivo quando passa a régua final de CAC, é a reativação, né? Então, a gente tem um CRM com, sei lá, quantos mil leads cadastrados, pessoas que já passaram por nós aqui, e a gente tem um processo bem, assim, ativo, né, de reativar esses caras. Então, o Closer reativa, os pré-vendas reativam, o marketing reativa. Esse é um outro canal que a gente usa bastante. E um canal que a gente usa bastante também, que somente quem sabe fazer conta vai concordar comigo, é o Outbound. O Outbound é o canal que gera as reuniões mais baratas de uma operação. É um outboundzinho bem feito. Ele é um canalzinho assim que é uma estrutura muito barata, né? Então você paga só um salário de um BDR mais uma ferramentinha, teu outbound tá performando. Então quando você vai passar a régua do custo de reunião agendada, o outbound é o mais barato de todos. Enquanto que outros canais do tipo anúncios, tem o orçamento de anúncio, tem o orçamento da galera que opera anúncio, tem o orçamento da copy, tem o orçamento do designer, mais os pré-vendas para qualificar, mais não sei o que, mais não sei o que, lá, você passa a régua, é um custo de agendamento de reunião bem alto, né, bem caro. Fora que toda hora dá um pau, você tem que sair correndo atrás do Zuckerberg e tudo mais. Mas, obviamente, né, Polly, as empresas que mais performam, né, historicamente, isso é sabido e conhecido, são as empresas que têm multiplicidade de canais, né, que elas têm múltiplas fontes, né, de entrada de clientes e não dependem de poucos canais, sobretudo aqueles que eles não controlam. Perfeito. O Max também fala sempre sobre isso, né? É bem bom. E falando no Max, vou deixar a pergunta que ele pediu para fazer para você nesse momento, e aí depois o pessoal também pode perguntar, né? A gente pode abrir para o pessoal fazer as perguntas que estão aparecendo, que certamente estão aparecendo. Mas a pergunta é: como que você modulou a operação para chegar nos 10 milhões? Boa. Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês uma coisa interessante. A primeira coisa é você tomar uma decisão de qual que é o teu espectro, né? Toda empresa de serviço, vamos dar um passo atrás, né? Toda empresa de serviço, por definição, ela não é uma empresa que é escalável, tipo um SaaS. Não estou dizendo que SaaS é um negócio melhor, inclusive eu acho que é um negócio pior, porque é um oceano mais vermelho e etc e tal, né? Então, a empresa de serviço, ela não consegue, né, escalar como outros negócios conseguem. Portanto, essa alavanca de crescimento, ela já não é a alavanca que você pode utilizar.
Que tipo de alavanca resta para crescer uma empresa de serviço? Uma forte alavanca é o pricing, é o quanto você cobra. Então, se você é uma empresa que você pode ter só poucos clientes, né? Ou você não consegue escalar com a velocidade que, por exemplo, um SaaS pode, e você cobra barato, você tem um ticket médio baixo, eu acho que você está na pior posição empresarial que uma empresa poderia estar. O meu fundamento principal de gestão de uma empresa de serviço essa empresa deveria estar sempre tentando cobrar o mais caro que ela consegue, e para que ela possa fazer isso, 80% desse trabalho é capturar o melhor cliente que ela consegue. Cobrar mais, na minha visão, é menos sobre a oferta e é mais sobre para quem você está vendendo. É muito mais fácil cobrar mais de uma empresa que tem mais caixa para pagar mais do que você cobrar mais colocando uma oferta maior. E quando você coloca uma oferta maior, naturalmente você reduz a sua margem, porque tem que entregar mais coisas. Então, o primeiro fundamento, Poli, eu diria esse. Toda e qualquer empresa de serviço, questão central e chave, ela precisa vender para o melhor cliente que existe disponível no mercado, ao maior ticket médio possível que ela conseguir. Essa, para mim, é a questão central. Tá? Segunda questão de uma empresa de serviço. Você tem que tomar uma decisão de qual espectro de serviço você está. Vou compartilhar uma tela aqui com vocês. Isso aqui é uma coisa que eu aprendi poucos anos atrás. Eu gostaria de ter aprendido um pouco mais cedo. Eu fiz um curso ano passado em Harvard, um curso sobre gestão de empresas de serviço, que eu recomendo para todo mundo que tem aí consultoria, agência. É o melhor curso, assim, da vida, sabe? Você basicamente pega os melhores caras de gestão de empresas de serviço do mundo e eles vão te dizendo o que eles fazem. E uma das coisas que eu aprendi lá é isso aqui. Existe um espectro e você precisa se posicionar corretamente dentro desses espectros. Então, olha só. Toda empresa de serviço, ela pode ser uma empresa que vende commodity, uma empresa que vende procedimento, uma empresa que vende experiência ou uma empresa que vende o que eles chamam de rocket science, que é tipo uma coisa única, extremamente difícil e que ninguém consegue copiar e que é extremamente complexo e não consegue ser metodotizada, sabe? Então, eu vejo muita gente misturando um pouco essas coisas assim. Eu quero atender cliente grande por um preço alto, mas eu também tenho um produto de entrada. Eu não acredito em escada, em esteira em empresas de serviço. Eu acho que isso é uma conversa de infoproduto, que é de assunto mais B2C. Tá? Eu não acredito que, sobretudo quem vende para clientes da economia real, uma esteira eficiente, porque demora para o cara crescer até ele comprar o teu próximo produto. Quando vê, você criou um produto de entrada com ticket baixo, quando vê toda teu time quer vender aquilo porque é mais barato, quando vê daqui 2, 3 anos, você tem uma empresa que para faturar a mesma coisa, você precisa vender muito mais, e aí você se colocou no lugar errado do espectro da empresa de serviço, que, como eu acabei de falar e repito, é vender para clientes maiores com maior ticket médio. Então, cada decisão é uma renúncia, né? A nossa empresa é posicionada aqui, ó. Procedure, a gente vende método, metodologia. Eu não vendo plataforma, não vendo esse tipo de coisa, mas eu também não vendo coisas que eu não consigo replicar, coisas estado da arte. Eu vendo metodologia. E aí, cara, eu entrei nisso aqui e esquece o resto, entendeu? Foco absurdo, foco total. Então, acho que essa é a primeira coisa que um bom gestor de empresa precisa ter. Vamos lá, vou falar um pouco do nosso caso aqui. É implementar projetos complexos, onde partes vão se relacionando entre elas, e essas partes elas estão dentro de uma metodologia. Esse tipo de negócio tem uma boa margem, tá? Operam em margem, se bem operado, de 30%, 35%. Mas não é uma margem daquele cara que é um consultor de guerra para o governo de Israel, que ele sozinho faz uma entrega rocket science que ninguém no planeta Terra consegue fazer. Então, de novo, você precisa se posicionar em cima disso. O cara que é o consultor de guerra para o governo de Israel, ele precisa cobrar muito mais que a gente. Isso fala aqui também. O rate, né, é o ticket médio, né? Então, meu ticket médio é um ticket
que não é de 1 milhão mensal por projeto, né? Como essas ultra high consultorias conseguem. Mas, ao mesmo tempo, eu consigo ter um utilization, né, que eles chamam, eu consigo ter poucos consultores por clientes ativos. Para vocês terem noção, a gente tem hoje 150 clientes ativos e a gente tem, tipo, 6 consultores. Então, é metodologia. Cada um faz a sua parte, vai passando o handoff para o outro e é sempre igual, sempre igual, sempre igual, sempre igual, sempre igual. E eu não vendo outra coisa, eu vendo só isso. Porque se eu vender outra coisa, mudar o meu produto, começar a inovar na oferta, pode todo o parquinho, porque desestrutura essa acomodação. E aí eu consigo ter uma boa alavancagem mesmo sendo uma empresa de serviço. Então, a primeira coisa, Polly, que eu diria é escolher bem esse teu posicionamento. E qual que é o erro clássico? Assim, a maior parte da galera, não, eu sou rocket science, e não é. Eu sou gray hair, e não é. Sabe? Esse posicionamento, como qualquer outro posicionamento de mercado, quem dita é o cliente, e não você. Né? Geralmente, o que acontece, tá? Deixa eu botar aqui embaixo. Geralmente, você tem uma parcela de clientes mais gray hair e um pouquinho de methodologies, sabe? Esse aqui é o cenário bom, positivo, né? Uma linha de produção, exatamente, o Gabriel falou aí. Geralmente esse aqui é o cenário ruim. Você tem um monte de produto, um monte de oferta, cada cliente está num lugar, puta, daí você tá morto. Então, essa é a principal, acho que é a principal questão aí que eu coloco, tá? A maior parte das pessoas não tem essa clareza. Bom, dado que a gente é methodology, né, procedure, eu preciso de uma metodologia. E essa é a segunda coisa que eu coloco para vocês em relação a isso. Assim como eu não acredito em empresa de serviço que vende barato para o pior cliente do mercado, eu não acredito em empresa de serviço que não tem um método fechado. Se cada cliente você tem que ver o que vai ser a entrega, cara, difícil. Então, qual que é a metodologia base viral? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa aqui é a metodologia que a gente desenvolveu. Então, qualquer empresa que me contrata, empresa do agro, empresa de fintech, advogado, whatever, qualquer uma. O trabalho é sempre o mesmo. Então, eu sempre, ao montar um programa de indicação, eu sempre preciso fazer uma pesquisa de recompensa. E não tem que inventar moda. E se o cliente quiser comprar alguma coisa diferente, eu não vendo. Sempre eu tenho que entrevistar os clientes. Então, eu vou numa empresa do agro, eu entrevisto o cliente, eu descubro que eles querem de recompensa, beleza, o negócio funciona. Se eu vou numa empresa de fintech, eu entrevisto os clientes, eu descubro que eles querem de recompensa, o negócio funciona. Todos os programas que eu faço, todos os clientes precisam criar uma mecânica clara, que é basicamente cruzar o CAC com o resultado da pesquisa para criar a regra certa do programa de indicação. Né? Abrindo um parênteses aqui, qual que é a principal cagada de quem quer fazer programa de indicação? É o cara inventar a recompensa, né? É o cara dizer, não, meu cliente vai querer um cashback, um desconto. Quando ele faz isso, ele não está colocando o cliente no centro e não está trabalhando baseado em dados. Então, eu entrevisto o cliente, deixo o cliente dizer, porque é óbvio, tem que colocar o cliente no centro, e segundo, eu cruzo com o CAC, porque, obviamente, o programa de indicação ele precisa ser viável financeiramente para os dois lados. Quem não faz programa de indicação baseado em CAC, cria um programa geralmente excessivamente defensivo para a empresa. E fica aquelas coisas, me indique 30 amigos e ganhe uma torradeira, sabe aquelas coisas? E todo programa de indicação, eu preciso criar uma régua de comunicação. Então, a metodologia é fechada, ela é única, todos os clientes eu entrego a mesma coisa. Se o cara quer comprar coisa diferente, eu não vendo. Dentro do posicionamento de procedures, que eu mostrei para vocês ali agora, essas são as coisas inegociáveis. Se tu começa a vender um produto para um, outro produto para outro, daí um produto para outro, daí você desmonta a operação. E você começa a ter uma empresa de serviço,
você não consegue escalonar, que depende de ti, que o cliente está sempre puto e que tu está sempre entregando a mais do que o cliente precisa. Tá? E por fim, eu queria falar para vocês mais uma coisa, Polly, daí eu devolvo já para você. Tem mais uma coisa nas empresas de serviço que para mim elas são chaves, tá? Na verdade eu não vou desenhar, eu vou pegar aqui a minha foto do quadro lá de Harvard. É o seguinte. É outra coisa assim que meio que eu tinha já na cabeça, mas puta merda, eu queria ter tido clareza mais cedo disso. Deixa eu ver se vocês estão vendo aqui já. Já, né? Basicamente é o seguinte, galera. O maior desafio de uma empresa de serviço é tangibilizar a sua entrega. Ponto final. Esse é o maior desafio. Talvez esse seja um desafio maior do que vender, inclusive. O que acontece? A maioria eu percebi uma coisa assim, puta, os clientes aqui na base viral pediam um churn. O cliente que pedia churn, eu ia lá investigar, né? Cara, por que você deu churn? Por que você pediu churn? Ah, não, porque tal coisa, tal coisa, tal coisa não foi feita, não foi entrega ou não deu resultado. Aí eu falava assim, mas porra, isso foi entregue. Isso foi feito. E sim, deu resultado. Isso é clássico em empresa de serviço. O decisor vem, ele te contrata e na hora de o serviço ser entregue, obviamente ele delega. Ele põe o gerente dele, o head dele, ele põe alguém ali para interagir com você no dia a dia. E aí o que acontece? Esse head, esse gerente, ele acaba sendo o teu ponto-chave central de contato ali do projeto. E esse cara não toma as decisões no dia a dia do que a empresa contrata e do que a empresa dá churn. Quem toma essa decisão é o decisor central, é o CEO, é o founder, etc. e tal. E muitas vezes, esse cara, muitas vezes não, tá? 100% das vezes, esse cara tem conflito de interesse na relação. Então, o que eu estava percebendo que acontecia? Muitas vezes, quando o projeto atrasava, por culpa desse gerente, é óbvio que ele não falava para o chefe dele, chefe, o projeto está atrasado 30 dias e eu que fiz a cagada. Eu botava a culpa na gente. E quando o projeto dá resultado e dá performance, o cara, obviamente, não aloca essa responsabilidade para a gente. Ele diz, não, foi eu que operei. Porque todo executivo, ele só tem um interesse, que é defender a carreira dele. Ele quer ser promovido e quer evitar ser demitido. Esse é o interesse dos executivos. Então eu percebi o seguinte, porra, eu tô generalizando, tá, galera? Eu sei que tem gente que é mais empreendedor, enfim, tá? Mas falando de generalização, de empresa geral. Não se sinta atacado se você não tiver esse mindset, tá? Eu tô falando do geral do mercado, é assim. Então, o que eu percebi? Caralho, eu preciso tangibilizar melhor o serviço que eu gero, o serviço que eu já presto. Daí, o que acontece na maior parte das empresas? O cliente vem, reclama, o que a empresa de serviço faz? Se caga toda, se apavora e entrega mais. Não, vou fazer agora isso também, agora eu também vou fazer tal coisa, também vou fazer mais e tal. E daí, quando tu vê, tu vai agregando o nível de serviço, aumentando a entrega, fazendo mais. E, obviamente, tu não cobra mais, porque tu quer segurar o cliente, tu quer deixar o cara feliz. E, na verdade, tu já tinha entregado, a maior parte dos clientes acabou nem percebendo a entrega que você já fez. Então, esse desafio de tangibilizar a entrega, para mim, é central em empresas de serviço. É por isso que quando você vai num hotel, por exemplo, a camareira deixa lá um bilhetinho assinado à mão na cama, que é para você perceber que aquele serviço foi entregue. Porque senão você só entra e o negócio, tô aqui, e você não vai parar para pensar, nossa, que cama arrumada, deve ter dado trabalho, né? Putz, deve ter tido um ser humano que passou aqui dentro. O ser humano não faz essa relação. Então, quando você vai num hotel e tem um bilhetinho assim, ou quando o papel higiênico ele tem aquele selinho lá, aquelas faras com um adesivinho, não sei o quê, você tangibiliza melhor a entrega. Empresa de serviço é isso. Então, por fim, né, concluir esse raciocínio. O gargalo que você tem que evitar é o gargalo de estar toda hora
apavorado, querendo entregar mais, antes de tangibilizar as entregas que você já faz para o seu cliente. E daí, para finalizar, o que esse gráfico ele diz, né? Que está na tela. Esse gráfico é o seguinte: nível de serviço e expectativa do cliente, tá? Então, quando a tua entrega encontra a expectativa do cliente, o cliente, ok, me vendeu X, me entregou X. Quando você entrega mais para o cliente do que ele contratou de você, a satisfação do cliente não sobe exponencialmente. Ela sobe devagar, mas o teu custo de entregar sobe pra caralho. Você tinha que entregar X, mas você entregou 2X. A expectativa do cliente não é 2 vezes dobrada. Ele só diz, ok, legal, entregou um pouquinho a mais. A maior parte dos over-deliveries que vocês fazem para os clientes de vocês, quem é empresa de serviço, o cliente nem percebeu que aquilo é um over-delivery, você tem que tangibilizar, tem que falar para o cara, meu querido, você não contratou isso, mas eu estou entregando a mais, beleza? Pela nossa relação, pela nossa parceria. Senão o cara não percebe, ele começa a achar que isso é o normal. Daí quando você para de fazer o over-delivery, o cara fica puto. E olha o outro lado do gráfico. Um pelinho que você entrega menos do combinado, a satisfação do cliente despenca de queda livre. Então, se você entrega 1% a mais, ou 10% a mais, a satisfação do cara aumenta só 1%. Mas se você entrega 10% a menos, a satisfação do cara cai para 50% para baixo. Então, isso aqui foi uma coisa que eu aprendi muito, que realmente, assim, cara, a maior parte das empresas de serviço, elas estão afogadas, assim, pela necessidade de deixar o cliente satisfeito, e, na verdade, o cliente ele só não percebeu o trabalho que você já está fazendo. Então, acho que isso aqui são bons conceitos aí de gestão de preço e serviço que eu queria passar para vocês. Tá? Eu vou devolver para a Polly para não ficar muito aqui palestrinha. Tinha outras coisas que eu quero falar, mas acho que isso é o principal. Legal demais. O meu chefe chegou agora, aí eu vou passar a bola para ele. Chegou o homem. E aí, tio, vocês estão bem? Por que aula, irmão? Bom? Pô, eu não sei se vocês sabem, time, esse papo aqui do NOL surgiu de que eu liguei pra ele e falei, não, vamos morrer, eu tô vendendo e não para de vender, mas a minha operação vai explodir. Aí ele me deu essa aula, eu falei, caraca, velho, eu vou fazer exatamente assim. Muito top. Vamos abrir pra galera perguntar, time? Sei que tem uma galera aqui, eu só falo com prestador de serviço, não. Prestador de serviço B2B é o meu público, então vamos abrir pra galera trocar ideia aqui, cara. Bora lá, o Gabriel Goulart levantou a mão primeiro. Fala, meu sócio talentos. Fala, não. Na Beleza? verdade, ô, Poli, a gente sabe que você que é a chefe do Max, tá? Não tenta enganar, não. Tudo beleza. Cara, meu negócio é sócio talentos. Nós somos uma assessoria de recrutamento e seleção. Nós contratamos aí cargos operacionais, até executivos comerciais. Tem todas as linhas aí, tático, operacional, estratégico. E eu gostaria de saber como estruturar um bom canal de marketing de indicação para esse negócio. A gente já recebe indicações, já é algo que acontece de forma natural, mas não tem nada muito estabelecido ali. O que eu vou responder para você vai valer para todo mundo nessa call, porque a gente é uma empresa de procedimento, procedure, metodologia. Então, na Sócio Talentos, eu montaria um programa de indicação exatamente do mesmo jeito que eu montaria para qualquer outra empresa que eu atendo. Resumidamente, basicamente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é deixar o teu cliente dizer qual deveria ser os incentivos, as recompensas, os presentes, os mimos do programa de indicação. A gente faz isso ligando para o cara. Quando você me contrata, e aí eu recomendo que você faça isso, porque é assim que eu faço, a gente liga para esses caras, levanta ideias, né? Deixa o cara dizer. Muitas vezes você está pensando numa coisa e não tem nada a ver com isso. A gente está em pleno 2026, colocar o cliente no centro é base, né? É básico. Depois a gente faz uma validação dessas ideias, joga num Google Forms, manda o cara votar, fica matematicamente impossível
errar a recompensa mais desejada. Além disso, Gabriel, agora eu sei a segunda, a terceira, a quarta, a quinta mais desejada. Essa é a primeira parte do processo, tá? Tô hiper resumindo aqui, né? A gente pode depois descer mais se a galera quiser. A segunda parte, cara, é criar regra. Qual que é o gatilho que libera a recompensa? Geralmente isso está relacionado ao teu CAC. Então, a próxima parte do trabalho que eu faço é ir na tua empresa e calcular o CAC, que é a métrica mais falada e menos calculada do Brasil, né? Todo mundo sabe o que é, mas se eu pedir para mandar planilha, pouca gente tem. Então, vou no teu CAC e digo assim, puta, hoje a empresa já gasta R$10.000 para adquirir clientes. Então, beleza. Então, cada recompensa para cada venda que vem do programa de indicação, eu posso pagar quanto? Posso pagar R$10.000. Né? Então, a regra do programa de indicação é cruzamento dessas duas coisas. Até aqui é a parte menos importante. Isso não dá dinheiro. Porque 90% das empresas, elas que têm um programa de indicação e não dá resultado, quando eu vou descobrir o que aconteceu, é porque o programa não é bem comunicado para a base. Eu ligo, faço um cliente oculto, as pessoas não sabem que o programa existe. Então, a gente precisa criar a jornada do indicador. Na verdade, Gabriel, o meu serviço é esse aqui. As empresas me contratam não para montar o programa, porque montar não dá dinheiro. O que dá dinheiro é operar ele no dia a dia. A parte difícil não é botar uma ferramentinha ou empurrar uma recompensa. A parte difícil é fazer o teu cliente querer te indicar toda hora, todo mês, cada vez mais. Essa é a parte difícil. É engajar o participante. Então, a gente tem que garantir que o cara sabe e que o cara entende o programa de indicação para começo de conversa. Como que eu faço isso? Mapeio todos os canais que você tem de comunicação na empresa atualmente, sem inventar moda e botar ferramenta nova, não é o momento de fazer isso. E baseado numa frequência e numa segmentação, a gente vai criar uma jornada de comunicação para esse cara saber. E depois eu vou fazendo cliente oculto ao longo do tempo, para saber se eu estou sendo competente o suficiente. Sabe me explicar o programa? Sabe qual é a regra? Quando eu faço isso, eu vou fazendo PDCA, melhoria contínua. E é o maior fundamento de gestão. E, é fazer a mesma coisa por muito tempo, porra. Isso é outra coisa que eu vejo muita galera errar, sabe? Cara, a parte chata do trabalho é o que dá dinheiro. É fazer a mesma coisa há muito tempo. Porque quanto mais tempo você faz a mesma coisa, melhor você vai ficando nela. Então, no fim, a gestão de programa de indicação é assim. Eu vou medindo todo dia as adesões, engajamento, conversão, vou mudando copy, vou trocando recompensa, vou fazendo cliente oculto, vou fazendo campanhas extras, mas tudo baseado em dados e tudo baseado no cliente. Para finalizar a tua resposta, esse aqui é o gráfico, geralmente, do que acontece no resultado do programa de indicação. Veja que na parte da estruturação tem 0 resultado, porque ninguém sabe ainda que o programa existe. A brincadeira começa mesmo no dia do lançamento. Lançou o programa de indicação, beleza, meu. E daí para frente? É aí que a brincadeira começa. Quem te indicou 1, quem te indicou 2, o que eu vou falar para quem indicou 0. Então, resumidamente, é assim que se faz a gestão de um canal de indicação. Nunca o foco é recompensa ou ferramenta. Nunca. Isso não dá dinheiro. O foco é engajamento do participante. Comunicação e ativação desse cara no dia a dia. Muito top, velho. $1 milhão. Não, demais. Tu faz esse processo de estruturação e de processo de empresa, porque é muito foda isso que tu ensinou aqui, velho. Antes de falar do Ivan comentar, porque às vezes o processo, a indicação talvez não seja, talvez não entre com esse produto, mas esse produto de ensinar a fazer a modularização do serviço, como tu faz, é muito top, velho. Isso aí para empresa de serviço mano. Talvez tenha essa oportunidade de mercado mesmo, mas eu não faço, porque eu preciso ter foco, entendeu? Tipo assim, às vezes eu venho aqui, dou um papo que nem a gente está tendo agora, ou faço uma palestra, alguma coisa assim, mas se eu resolvesse fazer isso, basicamente eu ia estar deixando de ganhar dinheiro, basicamente. Se eu passar a régua no final, entendeu? É melhor eu otimizar minha operação que já está ajeitada. Sei lá, algum dia no futuro daí eu faço isso, ou não sei, a gente vai abrir uma outra empresa que vai ter outro operador. Acredito muito em foco, velho. O foco, ele dá dinheiro. Tipo Top isso. demais.
Vai lá, Ivan. Boa. Bom, não vou tomar muito tempo, não. Eu só queria entender um pouco da dinâmica da prestação de serviço entre recorrência e pontual, cara. Você falou sobre padronização da entrega, né? Eu acho que isso é bastante importante também para escalar o time e tal, tá? Ter uma padronização de qualidade. Só que, consequentemente, quando a gente fala de um produto recorrente, é um pouco difícil, eu acho, pelo menos um pouco mais complexo, manter uma entrega mais fixa, mais constante, porque as coisas são mais dinâmicas, né? Aí, quando você tem um escopo fechado, início, meio e fim, é um pouco mais fácil, digamos assim. Queria entender como você enxerga um pouco isso entre venda pontual e venda recorrente. Daí eu volto para aquilo que eu falei. Método fechado, pontual, específico, te ajuda muito. Ajuda muito isso aí. Prefere Entendeu? o pontual, então? Não, eu prefiro serviços recorrentes. Meus serviços são recorrentes, meus contratos são anuais, renováveis. Mas isso não tem a ver com você fazer um monte de coisa ou fazer menos coisa. Vou te dar o meu exemplo de novo. Eu faço só programa de indicação para as empresas, só. Eu não faço, e te ensino a fazer gestão. Não faço, como eu acabei de falar aqui para o Max. Mas o que isso tem a ver com eu cobrar recorrente ou pontual? Nada. Eu poderia vender isso de maneira pontual, como já fiz muito no passado, porque o pitch é bom, né? Vou te ensinar a fazer, e daí você vai saber, e daí eu saio e pronto. O pitch é bom. Só que é ruim enquanto modelo de negócio, né? Porque é ruim para o cliente, porque o negócio morre na mão dele, ele não tem braço para executar na maioria das vezes, as pessoas são promovidas ou são demitidas e o negócio cai, morre. E é ruim para mim que eu não tenho recorrência de receita. Então, Ivan, o meu modelo de negócio é uma oferta de cobrança recorrente e a minha entrega é super específica. E eu tenho sim padronização. Você está misturando duas coisas, o modelo de pontual e recorrente com escopo aberto e escopo fechado, entendeu? São coisas separadas. Então, o cara que me contrata, ele me paga recorrentemente para eu otimizar o programa de indicação dele para a vida inteira. Tem cliente que fica comigo 3 anos. E qual que é a metodologia de otimizar o programa de indicação? Ela é super específica e super fechada. Eu sempre vou medir taxa de adesão, sempre vou medir taxa de engajamento, sempre vou medir taxa de conversão, sempre vou abrir ou fechar canal, sempre vou trocar o não copy, sempre vou treinar o time do cara e sempre vou fazer cliente oculto. Essa é a minha metodologia de entregar um serviço recorrente, que é o que eu falei, que é a parte menos sexy, que é fazer a mesma coisa por muito tempo. Então, acho que o fato de você ter escopo aberto ou fechado não tem relação direta com você cobrar pontual ou recorrente. Tá? No nosso caso, a gente cobra recorrente, entrega uma entrega super específica e fechada, que é programa de indicação, e isso te ajuda, como eu falei, a ter uma empresa mais otimizada e etc. E tal. Se você faz muita coisa para o cliente conforme ele vai te pedindo, daí você tem mais dificuldade, entendeu? Obrigado, cara. Porrada demais. Depois do nosso convidado, pode perguntar Wesley, o segundo homem mais elegante dessa call aí. Só perde pro Max. Eu queria só fazer um comentário ali, adicional à resposta do Ivan, tá? Cara, eu entendo que no começo a gente precisa abrir, né? A gente precisa abrir as pernas no começo, né? O que o cliente pede, nós estamos fazendo, porque nós temos que sobreviver, né? Mas isso é no começo. Então, essa é a parte que eu acho que é o que a galera não faz. Que é o mais cedo possível é tu fazer menos coisas. Isso é muito contraintuitivo, eu vejo, assim, sabe? Opa, prestei um monte de serviço aqui, qual que eu entreguei melhor, qual que não, qual que os clientes têm, lá. Daí, onde tem mais mercado, aí tu vai decidindo e vai tirando coisa do teu portfólio, entendeu? Eu acho que esse é o segredo, né? Entre aspas, falando aí. Fala aí, Wesley. Muito boa tarde, pessoal. Obrigado pelo elogio, Max, pela oportunidade de estar aqui aprendendo com esse cara, com esse fera e estar nesse grupo acompanhando essa jornada. Rodrigo, a gente falou operações de 10 milhões, mas aqui a tua operação ela já está o quê? 100 milhões, 500 milhões? Só para me dar um panorama aqui. Não, esse ano a gente vai fazer 12 milhões. 12 milhões, beleza. Isso é um pouco distante da realidade de muitos aqui. Fala um pouco para a gente, Nol, você é muito conhecido, teu nome está na boca aí do mercado B2B há alguns anos.
Mas dá um pouco do panorama de quando você começou, qual foi o tamanho? Você falou aí sobre o time do tamanho hoje para entrega, né? Você tem 6 consultores. Fala um pouco da tua estrutura comercial quando você começou e quanto que você subiu o teu ticket quando você percebeu que deveria ser como você opera hoje, né? Então você, como você disse, abria um pouco as pernas, atendia e tal, depois você, opa, peraí, deixa eu ajustar, você teve um acréscimo de ticket, 20%, 30%, como é que foi a tua percepção em relação a isso, por favor? Traz um pouco dessa visão um pouco mais, talvez ali 500 mil, 1 milhão, para a gente ter uma noção aqui em relação à nossa realidade, por gentileza. Desde já Beleza. agradeço a tua generosidade, viu? Pô, eu que agradeço a atenção aí, tá presente, cara. Vamos lá, assim, só os pontos chaves, assim, dessa história, né? Eu acho que uma coisa que eu fiz certo desde o começo, posso dizer assim, olhando para trás é mais fácil de dizer, né? E a gente se autoelogiar é sempre difícil, assim, nossa, eu fui bem, mas estou aqui te falando porque você perguntou. Acho que uma coisa que eu fiz certo é escolher uma coisa específica, cara. Isso me ajudou em todos os aspectos. Não faltaram oportunidades de eu falar de outras coisas. Porque falar de cultura, falar de gestão, falar de outras coisas, não faltaram oportunidades. Mas não ter embarcado, para mim, foi, assim, chave. Tem um livro interessante que se chama As 22 Leis Imutáveis do Marketing. Eu falei para o Max lá, que, cara, esse livro ele diz lá várias coisas, fundamentos de marketing e tal, e a lei número 1 é assim, ó. Se você não for líder do seu segmento, crie um segmento. Então, meio que acho que essa, Wesley, foi a primeira coisa assim, não, cara, ninguém tá falando de indicação, vou pegar essa bandeira para mim e vou fazer o jogo de war e vou estar em todos os lugares, vou correr pra caralho, tanto que por 6 anos da minha vida, 6, 7 anos da minha vida, cara, eu não tinha final de semana, tava sempre fora de casa, dando palestra, circulando em evento, porra, 6 anos sem parar um domingo em casa para fazer um churrasco, velho. É foda, entendeu? Então, acho que essa foi a primeira parte. E aí, no começo da minha história, eu achava que eu ia ser infoprodutor. Como eu chamo carinhosamente, infoproduteiro. Porque, cara, tava bombando, e era isso, e era infoproduto, e caralho, vamos ficar rico, e vambora. Daí eu comecei assim, fazendo lançamento, curso, etc. Só que meio que logo eu percebi, assim, uma coisa, e aí tem coisas que só vem com a bagagem. Quem tem 37 anos, que nem eu, um pouco mais, um pouco menos, vai lembrar aí da época das compras coletivas. Quem lembra aí da Groupon e Peixe Urbano? Para mim, o infoproduto é o novo compra coletiva. Porque o que era a compra coletiva lá atrás? Era um mercado extremamente promissor que atraía empreendedores novatos, jovens, desqualificados, atraídos pelos dígitos no mercado de baixíssima barreira de entrada. Então, meu primeiro empreendimento lá atrás foi um site de viagens de compra coletiva. Eu falei, porra, esse erro eu não cometo mais. Daí, quando eu vi que a infoproduto estava se tornando isso, eu falei, cara, não é aqui. E eu também vi que o meu assunto, ele era mais B2B, ele era menos B2C, assim, de vender na emoção, no empurrar. A minha venda ela é um pouco mais uma venda de projeto, assim, o empresário ele quer ver número, ele quer ver dado e tal. Eu sempre digo, ela não é uma venda de fechamento, ela é uma venda de estruturar o projeto e daí meio que o cara, é óbvio que o cara tem que fazer e tal. Então, mas eu estou tangenciando, voltando aqui à tua resposta. Eu comecei como infoproduto, então o ticketzinho era aquilo, R$1.000, 900, etc. Daí todo infoproduteiro que faz curso digital, em algum momento vai para a mentoria, daí eu comecei a mentoria, daí era 12, 10, 12, 15, daí foi nesse momento, Wesley, que eu comecei a montar a equipe. Eu quero falar um pouco de gestão também, como eu faço gestão aqui antes da gente finalizar, mas eu percebi que, cara, precisava começar a escalar e ter gente, ter equipe. Daí contratei um SDR, um closer, um vendedor e gradativamente eu fui aumentando o ticket ao longo desse tempo, né? E foi assim que eu fui criando a base viral. Em algum momento eu percebi também que não dava mais para ser só Rodrigo Nol, precisava de uma marca. Daí fundei a marca da empresa. E, cara, a gente veio traçando essa jornada de foco bizarro e altíssima diligência na gestão.
A gente vai fazer um próximo movimento agora, que é tentar sair um pouco do PME, porque então quando tu é infoproduto, tu vende ali para o autônomo, profissional liberal B2C, daí tu monta uma empresinha, daí tu começa a vender para o PME. E eu acho que o PME tem ficado um mercado meio ruim, assim, sabe? O PME tá sofrendo muito, cara, no Brasil, com inadimplência, a reforma tributária, infelizmente, vai esmagar o PME. E daí a gente está tentando sair um pouco do PME, assim. A gente está fazendo um movimento bem forte para o Enterprise, empresas aí de acima de 50, 100 milhões. E aí, cara, esse cara, tudo é melhor com ele, sabe? O PML te dá churn porque ele tem que, em julho, nas férias escolares, viajar para Disney. Ele não consegue pagar a base viral e ir para Disney ao mesmo tempo. Então, porra, o cara te dá churn, entendeu? É foda. Já o Enterprise, não. O cara é mais organizado, o cara tem orçamento, o cara valoriza mais, mas é mais difícil de vender para esse cara e chegar. Mas eu acho que o futuro do mercado brasileiro para PME, cara, felizmente, vai se apertar um pouco. Então, daí também você só consegue entrar no Enterprise com essa reputação construída. Eu falei várias coisas aí, não sei se era exatamente a tua pergunta, mas acho que esses foram os principais milestones aí, Wesley. Obrigado, Porra, Rodrigo. Valeu, Wesley. Tem umas aqui no chat, não, depois se a galera quiser levantar a mão aí. A gente, não sei como é que tá de tempo também, já é 1 hora, irmão. Cara, eu tenho reunião 1h30, só preciso almoçar. Tá. Se vocês me derem 15 minutos, eu almoço. Daí eu vou para 1h30, minha reunião. A gente pode ir até 1h15, talvez. Deixa eu ver o que tem no Tá chat aí, aqui. Pedro Brum, aqui, ó. Não, qual a melhor maneira? É isso aí. Se quiser pegar aí, Pedro Brum. Pedro Brum, qual é a melhor maneira de tangibilizar a entrega para o cliente? Também não sentir na call que está perdendo o tempo dele. Vamos lá. A maior parte dos decisores, principalmente se você quer vender para uma empresa um pouco mais estruturada, que aí você vai ter esse problema do executivo sendo gargalo, eles não vão na call. Eu não iria também na call, eu delegaria para o meu time. Então, se brigar para ter esse cara em call, na minha visão, não é o caminho. O jeito correto de tangibilizar, a gente vem tentando várias coisas e eu acho que o que mais assim vai ser o que vai se estabelecer. Cara, todo bom executivo, todo bom empresário, ele precisa de um reporte resumido em 5 linhas. Para que tu possa mandar no WhatsApp dele sexta-feira à noite ali, ou segunda de manhã, ou no e-mail do cara. E não adianta tu contar toda a história, a novela, o cara não vai ler, entendeu? Então, o modelo de reporte é coisas que aconteceram certo nessa semana, coisas que são pontos de atenção, os atrasos, o que eu preciso de ajuda de X, 5 linhas. Cara, cagada master. Tu achar que tu vai fazendo chat GPT, aquilo ali vai virar uma enrolação fodida e o cara vai te tirar para júnior. Realmente escrever 5 linhas. Essa é a melhor forma de tangibilização e daí você deixa embaixo ali, ó, se quiser se aprofundar, entre em contato aqui e a gente te explica melhor o que aconteceu. Com isso eu consigo pular, dar esse bypass nesse cara que muitas vezes não vai me levar a informação corretamente para cima, sabe? É muito top. Felipe Bom, Rodrigues. tem mais pergunta? Isso. Felipe Rodrigues, nesse exemplo, como você mitigou o churn? Mais contato com o founder ou trouxe esse gerente para perto? Cara, trazer o gerente para perto é interessante, né? Principalmente, e aí vamos ser bem honestos, bem sinceros, no Enterprise eu aprendi esse jogo. Quando você está vendendo para o executivo, para o gerente, cara, se você deixar para o cara, claro, que tu vai ser um parceiro que vai ajudar ele a ser promovido, o cara te compra. Ele não está nem muito interessado em ROI, na verdade. Claro que ele está, né, na primeira instância, mas na segunda instância ele está mais interessado na carreira dele. Tem uma frase bem interessante do Enterprise que diz assim: ninguém nunca foi demitido por ter contratado a IBM. Talvez vocês já tenham ouvido falar isso. Vamos supor que o cara contratou a IBM e o projeto deu errado. Porra, mas era tão óbvio fazer a contratação da IBM.
Os caras são líderes de mercado, são os caras que têm maiores cases e tal. Então, o cara, ele toma decisão baseado nisso. Então, trazer o cara mais perto é, sim, importante. Mas quem dá a canetada final é o founder, né? É o cara de cima. Então, garantir que esse cara vai estar comunicado no loop por ti. Essa é a chave. E não que ele vai estar recebendo reporte só da equipe dele. E todo bom empresário, galera, ele paga muitas vezes por isso, sabe? Ele paga para ter alguém dizendo se a equipe dele está trabalhando certo. Isso é bem comum no mundo empresarial. Goste ou não, muitas vezes isso é o que o cara está comprando. Então, eu acho que o insight principal é esse, você ter um canal direto com esse cara, só que tem que ser hiper resumido. Rafael Stremel, Isso. vou seguindo aqui, Max, beleza? Vai lá. Qual a frequência que tu otimiza ou muda algo no programa de indicação? Cara, qual é a frequência que você mexe nos ads da tua empresa? Qual é a frequência que você trata do teu time de vendas? Qual é a frequência que você né, E aí, mexe no doutor? conteúdo que você posta na internet? Caralho, tá com a mesma Liga o cara. som do cara aí, alguém. Então a frequência, Rafael, é todo dia. Se bobear toda hora. Né? Qual é a frequência que você otimiza um canal de aquisição da tua empresa? Se ele está dando certo e batendo meta, talvez você relaxa um pouco, mas se ele está precisando aumentar o resultado, você está em cima dele toda hora. Justamente porque as empresas não têm braço para fazer isso, geralmente, ou skill, é porque a base viral existe. Eles delegam para a gente essa responsabilidade. Então é todo santo dia. Porra, meu irmão. Não sei se tem mais alguém aí para fazer pergunta. Acho que o Wilkerson, a última, então. Wilkerson, bora. A máquina, ele, o mais lindo de todos. Que isso, quem me dera. Boa tarde, pessoal. Cara, que massa, primeiramente, né? Muito massa. Eu sou do serviço, como vocês já podem ver aqui, e eu vou trazer um ponto aqui que foi, tipo, muito interessante. E quando ele foi em Harvard para trazer esse contexto para a gente, né? Quando o cara diz que foi em Harvard, tem outro peso, né, cara? É tipo um carteiraço, né? Não tem como estar errado. Você trouxe um negócio muito interessante para a gente, que você trouxe até um gráfico ali, que eu até printei, onde você trouxe ali os espectros, né, de serviços, e foi o commodity, procedimento, gray hair. E a minha primeira dúvida seria o seguinte: o meu segmento, principalmente, por si só, ele é um commodity, né? No geral, de carga seca. A não ser que eu entre, vou transportar medicamento, vou câmara fria, sabe? Algo bem mais específico, como o Hot ali, né? Que você trouxe ali. Mas, no meu caso aqui, é carga seca. E há alguns anos, o Max já conhece, que a gente se conhece das antigas, eu já venho lutando com esse negócio. E uma das coisas que eu fiz foi o quê? Buscar sempre escala, foi o meu primeiro ponto, que era o maior gargalo que eu tinha. Cara, como que eu escalo? Eu vou ter que ter mais carreta, sabe? Então, só daí você já vê que o custo operacional de um negócio desse é muito alto. Então, hoje, para eu pegar numa visão tradicional dos transportadores que hoje já fecharam concorrentes, inúmeros que eu conheço do meu segmento, e graças a Deus é uma empresa familiar e que eu venho tentando refatorar. Uma das coisas que eu fiz foi começar a visualizar a tecnologia, tirar essa visão de, preciso de mais carreta. Não, não preciso de mais carreta. Eu preciso pegar a mercadoria do meu cliente e entregar. Mas, assim, o primeiro ponto aqui da minha pergunta é como que eu saio desse espectro ali de commodity e vou para outro. Por exemplo, Grey Hack é o que eu vejo que faria sentido. Ou então, esse tipo de procedimento, que é o que você implementou no teu negócio hoje. Qual que seria ali o caminho que tu conseguiria direcionar aí para a gente? Tá. Cara, basicamente, é alinhar a
as tuas práticas, vamos dizer assim, e as necessidades do cliente. Então, voltando lá no gráfico. Não adianta você querer estar naquele lugar, mas o cliente não te reconhecer como ele, né? Então, você vai ver lá. O que uma empresa de commodity faz? Ela resolve o problema rotineiro. Problema rotineiro. Qual que é o teu posicionamento de negócio em cima disso? Low cost, você tem que ser eficiente, ponto final. Ah, não, agora eu quero ser uma empresa gray hair. Tá bom. Então, o que você resolve para o cliente não é mais um problema rotineiro. Você resolve um problema maior, né? Alguma coisa que só tu consegue resolver, ou poucas pessoas no Brasil conseguem resolver, porque tu teve essa bagagem, teve essa experiência e aprendeu com isso. Entendeu? Então, sei lá, vou dar um exemplo tosco aqui, mas hoje tu entrega carga. De repente, daqui a pouco, tu consegue reorganizar o sistema logístico do cara para o cara, entendeu? Não depende agora mais de caminhão, ou reduz o tempo de entrega do cara em X dias. É alguma coisa de mais conhecimento, assim, que tem mais valor para o cara. Então, a primeira sugestão é tu reorganizar a tua entrega mesmo, entendeu? E aí, obviamente, se aquele cliente tem essa necessidade e está disposto a pagar por causa disso, geralmente, na maior parte das vezes, tu precisa mudar um pouco o tipo de cliente que tu atende, entendeu? Tu precisa vir para um cara que tem um willingness to pay um pouco maior, o cara é de um mercado ligeiramente diferente. Então, o que eu estou fazendo aqui na Base Viral? Eu estou saindo um pouco do cara PME, como eu mencionei para vocês. Os problemas das empresas maiores são maiores, o cara também tem um pouco mais caixa, está um pouco mais disposto a pagar. Então, eu vou mandar um artigo depois para o Max, ou eu posto lá no grupo, que detalha um pouco mais essa questão do Spectrum. Apesar de vocês quiserem procurar no Google, vocês vão achar ele também, beleza? Então, cara, a resposta, assim, resumida, né? Alinhar a necessidade do cliente com prática interna tua. Sempre esse cara vai ter uma dor um pouquinho maior para você resolver. E lembrando, isso aqui necessariamente envolve tu reposicionar a tua empresa no mercado, se tu quer vir daqui para cá. Uma das coisas que eu fiz, só para complementar aqui, isso aí para mim foi muito massa. Eu ainda não tinha visto em serviço esse tipo de comentário aí, né? E uma das coisas que eu fiz na época, em 2020, principalmente, eu decidi tirar essa visão de ter mais carretas, mais implemento, enfim, para focar em soluções em transporte e logística. Então, eu deixei de ter só uma rota, onde eu atendia de São Paulo para o Maranhão, e eu disse, pô, vou pegar o Brasil inteiro agora. E aí parece loucura, porque para qualquer concorrente meu, eu disse que eu não conseguiria fazer isso com eficiência, mas eu enxerguei uma oportunidade, que é o quê? Espaços ociosos em veículos que estão diariamente rodando. Então, isso me colocaria em quê? Num procedimento, no Gray Hair ou no Rocket, na sua visão? Cara, sinceramente, nenhum dos dois. Acho que procedure. Cuidado, tá? O gray hair, cara, muita gente acha que é... O gray hair é tipo assim, ninguém consegue fazer mais no planeta, só tu. Não é isso, entendeu? Gray hair é tipo assim, aquele cara que vai eleger o presidente. Não tem metodologia, o cara não consegue repassar. É o Duda Mendonça, marqueteiro do Lula. Esse cara é gray hair. Ah, tu vai fazer uma organização de carretas para ver ociosidade. Isso não é gray hair, cara. Aí você tá num procedimento, você tá numa coisa de operação, você tá num negócio de eficiência. Então, esse é o risco, entendeu? Que o cliente te percebe e tal. Eu não buscaria um rocket science ou um gray hair saindo de commodity. Tu pular, aí é basicamente começa uma empresa do zero, se fosse, entendeu? Eu acho que a pulada pro lado é mais fácil. Muito massa, valeu. E deixa eu só falar mais uma coisa sobre isso. Estar em commodity não é pior. Desde que você esteja com a tua operação alinhada para que você seja eficiente, você tenha um custo baixo, você tenha uma alta escala, uma altíssima utilização, entendeu? Nenhum deles é melhor ou pior, tá? Isso eu queria deixar claro. O que é ruim é tu operar de um jeito e cobrar do outro.
ou cobrar de um e operar do outro, e não ter toda a tua operação alinhada para tu extrair o máximo que aquele modelo de negócio oferece. Muito foda. Time, olha só, estamos chegando ao final desse bate-papo aqui. Quero agradecer ao NOL. E mais do que isso, a gente sempre está aqui quinta-feira, meio-dia. O próximo papo vai ser super especial. O João Vitor do G4 confirmou que ele vem aqui quinta-feira, meio-dia, dar uma aula. Então, como que tu paga o NOL por esse bate-papo aqui? Além de todo mundo que está aqui contratar a base viral, é fazendo um postzinho nosso agora, tirando a fotinha do Insta. Então, você, Felipe Assis Safado, que tá aí tomando seu chimarrão, posta uma fotinha no Insta, a gente tá aqui nesse bate-papo, mesa com um sócio. Olha só, como tu vai remunerar o NOL por essa dezenas de milhares de reais que a gente, que é o tempo da hora do NOL, tá batendo esse bate-papo. Marca o NOL lá, me marca nesse bate-papo. Tira essa fotinha aí no Insta e a gente, vou fazer um sinalzinho aqui, no 3, pega aí o celular, Em 3, 2, 1, bora, tira a fotinha, bora. Nós, vamos. NOL, de novo, irmão, muito obrigado pela parceria, cara. Foi sempre bom te ouvir, querido. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Parabéns aí o movimento que tu tá fazendo, cara. Tô acompanhando, né, desde sempre. Quando você tomou a decisão lá, acho que o meu podcast foi o primeiro que você foi, né? Foi. Pô, tamo junto, cara. Conta comigo aí sempre. Galera, obrigado, tá? Prazer, é isso que eu ainda não conhecia. Estou aí à disposição para continuar essa conversa. Grande abraço. Tamo junto, gurizada. Valeu, até breve. Contem comigo por aqui. Valeu. Valeu, galera. Abraço. Tchau.